Olá, consumidores! Sejam bem-vindos ao último programa da ADECO de 2021. Cá estamos ao final de mais um ano difícil que, graças ao apoio dos nossos associados e associadas e também parceiros, conseguimos atingir os nossos objetivos. Em 2022 seguiremos firmes e atuantes, seja para representar a sociedade, defender os nossos direitos enquanto consumidores ou conquistar avanços na luta por mais justiça nas relações de consumo e garantir que a sua necessidade e direitos sejam levados em consideração, e ter você, consumidor, do nosso lado faz toda a diferença. Neste novo ano conseguiremos muito mais se nos unirmos. Vamos então aos temas que farão o nosso último programa do ano. Então, nesta quadra festiva, recordamos o que é assambarcamento e como é que o consumidor pode denunciar esta prática abusiva em informação jurídica. 31 de dezembro, a Lei de Defesa do Consumidor completa 23 anos. O jurista Alcides Graça considera que a lei precisa de uma revisão para melhorar a proteção dos consumidores em Cabo Verde. E para finalizar, a mensagem de ano novo da nossa Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Eneida Lopes. Seguimos agora para o desenvolvimento dos temas anunciados. As reservas alimentares, sobretudo nesta fase do ano em que aumentam os níveis de consumo, devem constar entre as prioridades das entidades competentes, mas não é isso que temos observado. E, portanto, urge a necessidade de repor o tema assambarcamento, que ainda constitui uma prática abusiva muito praticada no país, mas pouco conhecida. Em informação jurídica, a jornalista Margarete Lima conversa com o nosso jurista Éder Brito sobre o que é assambarcamento, como se processa, qual a responsabilização por parte do agente que o pratica e como é que o consumidor pode denunciar junto às entidades de defesa do consumidor. Boa noite, Éder. O que é o assambarcamento? Nós temos dois tipos de assambarcamento e nesse momento específico vou falar de um, que é o assambarcamento praticado pelos estabelecimentos comerciais, pelos fornecedores de produtos, ou seja, por aqueles que vendem os produtos, nesse caso de os bens essenciais, como o ovo, a farinha, o pão, por exemplo. E o assambarcamento é uma situação em que, num período de escassez, o que é que o estabelecimento comercial, o fornecedor de produto faz? Ele esconde, não é? Ele evita vender esses bens e com esse tipo de ação prejudica o consumidor, fazendo com que o preço seja maior. E dentro desse tipo de assambarcamento, aqui hoje nós vamos focar em dois principais, que é esconder os existenciais, ou seja, eu tenho ovos, eu vou só exemplificamente falar, tenho ovos, mas eu escondo os ovos, não é? Ou então eu tenho leite e escondo o leite, ou pão, ou a farinha, para que o preço se aumente. Não é? É uma prática que nos períodos de escassez se observa muito. Referiu que existem dois tipos de assambarcamento. Esse seria assambarcamento por parte do vendedor. Há outra situação, porque quando não existe o produto, o desespero, na qualidade de cliente, de consumidor, o desespero leva a comprar e acumular. Isso seria assambarcamento de parte do consumidor. Sim, sim. E isso é o que a lei cabo-verdiana, a lei relativamente à infração da economia, expõe como prevê o assambarcamento de adquirente. Não é? Que também é assambarcamento porque o que é que muitas vezes o consumidor faz é que nesse período de notória escassez vai para a loja, encontra uma loja que realmente está a comercializar esse bem essencial, vai e compra em grande quantidade. Realmente não faz parte de um consumo médio de um consumidor, quer ser de uma família de 4 pessoas, não é? Então, isso também poderá constituir um crime contra a economia, uma infração contra a economia. Em ambos os casos, tanto o assambarcamento por parte do vendedor como também do adquirente, nesse caso consumidores, que tipo de punições existem? Então, relativamente ao assambarcamento do estabelecimento comercial, existe até uma pena de prisão, ou seja, pode ser preso, que vai de 6 meses até 3 anos, consoante a avaliação do caso e da situação concreta. Mas também pode ter multa, não é? Que vai de 80 dias a 200 dias de multa. Isso no caso de assambarcamento, ou seja, que a prática seja desenvolvida por um estabelecimento comercial ou por um fornecedor de produtos.
Já no caso específico de assambarcamento de adquirente, ou seja, praticado pelo consumidor, nós temos também uma pena de prisão, que vai até 1 ano de prisão, mas também temos uma pena de multa que vai de 60 a 20 dias. Mas convém observar que existe uma forma que não constitui assambarcamento, mas que é para evitar o assambarcamento de adquirente. Já vimos que a recusa de venda constitui assambarcamento, mas se o estabelecimento comercial recusar vender porque o consumidor quer comprar em demasia, isso já não constitui aquele assambarcamento do estabelecimento comercial, mas sim uma forma de prevenir o assambarcamento de adquirente. No caso de um consumidor presenciar ou ser vítima de uma situação de assambarcamento por parte do vendedor, o que pode fazer? Como deve proceder? Já em Cabo Verde, nós temos uma entidade, uma autoridade de inspeção que é competente para agir na área de crimes, de infrações à economia, que é a Inspeção de Atividades Económicas, a IGAI. E deve-se denunciar na IGAI. Só que, por vezes, a denúncia feita diretamente pelo consumidor pode não ter os elementos necessários e a denúncia fica um pouco vazia. Então, o que é que muitas vezes a ADECO recomenda é que o consumidor, observando esses casos, dirija-se à ADECO com o nome do estabelecimento comercial, com uma eventual fatura, se tiver, com os dados, faça a sua queixa na ADECO, que a ADECO prepara minuciosamente e fazendo uma leitura do caso de uma forma minuciosa, de uma forma técnica, aplicando a legislação disponível, e então a ADECO colabora junto com a IGAI, acompanhando o processo de denúncia até que se responsabilize o estabelecimento comercial, ou então, se observar que realmente os pressupostos necessários não estão presentes, também não se desresponsabilize. Muito obrigada, Éder. E essa foi a informação jurídica de hoje. Consumidor lá em casa, seja consciente dos seus direitos. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. 31 de dezembro é final do ano, mas também é a data que se celebra o 23º aniversário da Lei de Defesa do Consumidor. E celebrar essa data ajuda a manter viva em nossas mentes a existência dessa lei tão importante para o exercício da cidadania em Cabo Verde. E claro, com 23 anos de idade, seria de se esperar que a lei fosse cumprida por todos, o tempo todo, e acompanhasse as novas tendências do mercado. Mas ainda não é bem assim. As transformações pelas quais o mercado de consumo vem passando ao longo dos anos impõem cada vez mais desafios para que a lei se mantenha atual e eficiente no seu propósito de proteger os consumidores. E conversamos com o nosso membro, fundador e jurista Alcides Graça sobre os caminhos a percorrer para modernizar a lei do consumidor que exige uma revisão. Uma lei com mais de 20 anos de idade é evidente que merece uma revisão. E, sobretudo, se levarmos em consideração que na altura em que foi aprovada não havia, digamos, a sensibilidade que hoje existe, tanto nos consumidores como no legislador. Portanto, Cabo Verde transformou-se. Cabo Verde hoje é um país muito mais exigente, recebe muito mais mercadorias de fora, tem muito mais contacto com o exterior. Hoje o mundo digital é diferente, portanto influencia diretamente a vida das pessoas. Então tudo isso obriga a que o legislador tome posições diferentes e isso passa necessariamente pela alteração da legislação. Agora, o que me preocupa mais é a agilidade na resolução das questões. Para mim, este é o problema principal da afirmação da ADECO e da credibilidade dos consumidores no país, porque os conflitos são permanentes hoje, são permanentes. Agora, a capacidade de resposta da instituição para resolver esses conflitos é que põe em causa, digamos, a confiança do consumidor
e muitas vezes acaba por se desinteressar tanto da instituição como nos mecanismos de resolução desses conflitos e desinteressa-se completamente. De maneira que a lei precisa ser ágil, de modo a responder em tempo útil às demandas dos consumidores. Se o consumidor se queixa hoje e o problema só se resolve 1 ano, 2 anos, ou muitas vezes, ou parte das vezes, não se resolve, é evidente que ele depois fica com a sensação de que a justiça não funciona, de que os fornecedores de bens e serviços são entidades com muita força no país e não é possível lutar contra, às vezes, até excessos, eu diria até abusos do poder. De maneira que, do meu ponto de vista, já é tempo sim, o legislador, os senhores deputados, devem repensar a legislação, mas não é só a legislação, repensar todo o sistema de proteção e defesa dos consumidores, porque a lei sozinha também não ajuda. Eventualmente, a criação de um centro de conflitos, de resolução de conflitos, provavelmente poderia ajudar bastante. E eu penso que a alteração da legislação deve ir nesse sentido. E terminamos então com a mensagem da Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, com os votos de Feliz Ano Novo a todos os consumidores, em particular os nossos apoiantes. Olá, consumidores, nós estamos a chegar ao fim do ano 2021. Um ano também ele muito difícil, mas entretanto vamos esperar que o ano 2022 seja um ano de superações, um ano de esperanças, de superações de todas essas reclusões que tivemos no ano 2021. Nós ficamos reclusos economicamente, financeiramente, socialmente, até humanitariamente ficamos reclusos. Então, isso acabou por condicionar o consumo no geral, a própria atividade da associação que não podia ficar de fora, mas, entretanto, a associação não baixou a guarda, esteve sempre lá para dar o seu apoio, as suas respostas aos questionamentos feitos pelos nossos consumidores, porque, afinal de contas, a associação existe por causa dos seus associados. Também ela existe porque está reforçada pelo apoio que tem dos seus vários parceiros, que tem dos seus amigos, que tem dos seus beneméritos. Não é? Então, a associação nunca baixou a guarda e esteve lá, apesar de todas essas dificuldades. É nesta linha que nós fazemos um apelo para que, no ano de 2022, nós continuemos com esta união, que os associados mantenham-se firmes nesta causa, que aqueles que ainda estejam indecisos, que se associem à ADECO e aos nossos parceiros, amigos e beneméritos, que continuem connosco nesta luta para podermos, em 2022, que há de ser também de grandes desafios, mas também de grandes vitórias, para que possamos continuar com esta nossa causa firme em todo o Cabo Verde e até na diáspora, lá onde exista um cabo-verdiano que siga ao pé da letra a atividade da nossa associação. E, para terminar, eu desejo-vos festas felizes, mas, atenção, com moderação, para que 2022 seja um ano de grandes prosperidades. E é com esta mensagem de Feliz Ano Novo que encerramos esta edição de Defesa do Consumidor. Ao nos aproximarmos do final de 2021, queremos transmitir a nossa gratidão e os nossos melhores votos a todos os nossos associados, associadas e parceiros. O vosso apoio e compromisso foram essenciais para conseguirmos cumprir a nossa missão e continuar a cumpri-la por muitos mais anos. Precisamos do apoio de toda a população. A nossa estrutura, os nossos profissionais e as nossas ações custam dinheiro e você pode ajudar para que este novo ano as empresas e o poder público respeitem ainda mais os direitos dos consumidores. Se puder, este ano faça uma doação para a ADECO
ou associe-se. A cota mínima mensal é no valor de 100 escudos. Ao apoiar o nosso trabalho, você aumenta a nossa legitimidade e contribui por uma causa que beneficia a todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas. O nosso muito obrigada por acompanhar e acreditar no trabalho da ADECO. O Defesa do Consumidor está de volta em 2022, no mesmo dia e horário. Até lá, um feliz e produtivo Ano Novo.